Fala rapaziada do YouTube, beleza? Infobrothers com mais um programa. Hoje vamos repassar a quinta rodada do Brasileirão, onde teve mudanças na liderança e na lanterna. Fique com a gente ainda que a gente vai falar sobre Vitória e Atlético Mineiro e o jogo mais esperado, Botafogo e Flamengo. O clássico carioca. É isso aí, Tati. Primeira retrospectiva, Vasco e Palmeiras. Direto de São Januário, um joguinho bem movimentado. Sim, desde o começo do primeiro tempo, o primeiro minuto, o Vascão já pra cima do Palmeiras, fez aquela pressão do time da casa, até os 15 minutos deixou o Verdão incomodado. Bastante. O Andrés Gomes caindo toda lá pela esquerda, fazendo o Carlos Miguel trabalhar a todo instante, e foi um momento de muita pressão do Vasco. Depois disso, o joguinho foi dando uma mornada, né? Foi mesmo. Até os 30 minutos ali, as equipes, eu acho que o Palmeiras não queria atacar muito, o Vasco também já não estava subindo muito, porque provavelmente se cansou por estar com a linha alta, né? Daí ficaram nesse um ataquezinho aqui, um ataquezinho ali, o goleiro de um lado fazia uma defesa, de outro, mas nada muito agudo, nada muito que tivesse uma chance clara de gol. É isso aí. Nos 39 do segundo tempo, já tava aquele joguinho voltando a esquentar. Gustavo Gomes saiu jogando com o Marlon Freitas. Marlon Freitas conduziu um pouco a bola no meio de campo, encontrou o Flaco Lopes na ponta direita e Flaco Lopes fez o que sabe fazer. Entrou, driblou e chutou pro gol. Um golaço. Um baita gol de rara felicidade. E o Flaco também contou um pouquinho com o Piton na hora do drible, né? Não segurou muito bem ele passou muito facilmente pelo Piton. Foi. O Piton só conseguiu dar um toquinho na bola que parece que mais ajeitou pro Flaco chutar. Sim, ele deixou a redondinha pro Flaco só chapar. E depois desse gol, o Vasco sentiu um pouco e eu acho que o próprio elenco não precisou nem muito do Renato Gaúcho falar: vamos buscar um empate nesse primeiro tempo. Tentaram, mas falharam. Exato. E como a gente sabe, no vestiário teve aquela conversa amistosa. Provavelmente o Renatão chegou forte nos jogadores, já promoveu algumas mudanças e a mudança que realmente deu certo, né? Saiu o Piton, entrou o Cuiabano e mudou a cara do jogo do Vasco. Vascão no segundo tempo voltou com a mesma pressão. Palmeiras jogando só no contra-ataque, deixou o Vasco trabalhar aquele meio de campo. A ponta esquerda do Vasco ficou realmente muito forte, com o Andrés Gomes caindo ali a todo instante junto com o Cuiabano. O homem de referência, o David, ficou toda hora ali fazendo o pivô para quem chegasse, chutando de fora da área. O Carlos Miguel trabalhando novamente e deste modo, nessa pressão... Aconteceu um gol do nosso querido Vasco. O Thiago Mendes fez a entrada rápida no meio da área. O David fez o pivô devolvendo a bola. E caixa. 1-1. Vasco e Palmeiras. O Vasco sentia que precisava muito desses 3 pontos, precisava sair daquela zona de rebaixamento e voltou com pressão total. Isso. Depois do gol, o Palmeiras sentiu também, acho que um pouco. Ele ainda não estava saindo pro jogo. O Palmeiras estava meio diferente. Não estava propondo. Não, dessa vez não. E também tinha uma chuva, né? A chuva deixa o campo pesado, cansa mais os atletas, aí fica um jogo mais... ameno. Vamos dizer assim. Mas isso não fez o Vasco parar. Tanto é que nos 29 do segundo tempo, o Vascão veio de novo. Andrés Gomes enfia a bola pro Cuiabano. Cuiabano avança um pouco o campo, toca pro Paulo Henrique, que devolve no meio da área. Cuiabano faz o gol, 2-1 Vasco. É a virada do Vascão. Depois dessa virada do Vascão, o Palmeiras teve que sair novamente. Começou a propor o jogo, o Vascão só no contra-ataque, obrigando o Carlos Miguel ainda a fazer algumas defesas, mas o Palmeiras começou a pressão. Tudo bem que foi com aquele famoso chuveirinho na área, algumas bolas longas, e deu resultado que eles tiveram 2 chances de gol, uma muito clara com o Alan, que saiu cara a cara com o Léo Jardim. Mas isso já no final do jogo. No finalzinho. Cara a cara com o Léo Jardim abafou bem o chute dele. Tudo bem que tava na pequena área praticamente, mas é um gol perdido. E também teve já lá pelo 51, um baita chute do Andréas Pereira, que obrigou o Léo Jardim a fazer outra defesa. É uma defesa covarde, Tati. Mas eu não me arriscaria também encaixar uma bola nos 51 minutos do segundo tempo com o seu time ganhando. Um molhado daquele, podendo sair da zona de rebaixamento. Não foi uma defesa covarde, Pedro. É isso aí, Tati. E agora o segundo jogo... Corinthians e Curitiba na Neoquímica Arena. Um joguinho bem aquém do que esperávamos, né? O Dorival teve aí uma semana e meia de treinos e o time não evoluiu. Realmente, foi um jogo bem apático, não conseguiram se encontrar em campo. E um detalhe é que o Coxa já logo no começo já fez um gol, só que impediu
impedido. Não valeu. Já assustou o Corinthians. Um dado histórico aí desse jogo é que o Coritiba não havia nunca ganhado do Corinthians na Neoquímica Arena. Desde a estreia da Neoquímica em 2014, foram 7 jogos com 6 vitórias do Corinthians e 1 empate. Tabu quebrado. Quebradíssimo. Mas o que a gente pode dizer desse primeiro tempo? Que foi morno até os 30 minutos. O Corinthians perdido, os jogadores sem saber muito bem o que fazer. O Memphis também totalmente fora de posição, não sei o que aconteceu com ele. E até que o Curitiba chegou... Nos 38. Uma cobrança de escanteio. Como quem não quer nada. Já se subiu. Gol do Coxa. Aí o Coxa se fechou o restante do primeiro tempo. O Corinthians não conseguiu mais, mesmo tendo mais posse de bola que o Curitiba, não conseguiu ser agudo. Não conseguiu uma finalização que causasse algum perigo ao Pedro Rangel. Mas isso a gente se deve ao mérito da defesa bem organizada do Curitiba, que não deixou espaços. O Corinthians voltou sem alteração, Tati. E logo nos 7 minutos do segundo tempo... O que acontece? Coxa de novo. 2-0. Vai lançando a rede do Coringão novamente, com o Lucas Ronier. E podemos dizer que foi um pouco... No lance final, uma falha do Bidu? Sim, ele veio marcando, olhando pra bola, não marcando o atacante, não marcando a bola, não marcando nada. O Hugo tentou sair no abafar, mas... Não deu certo, 2-0. E logo em seguida, Dorival sentiu o que aconteceu e já meteu 4 substituições, né, Tati? Saiu o Rodrigo Garro, o Guinegão, o Alan e o Breno Bidon para a entrada dos... Vitinho, Pedro Raul, André Carrillo e o Dieguinho. Aquela mexida. Mas também não desenvolveu muita coisa, né? Teve um lance também que a gente precisa comentar do Jaci, que fez o gol, ele tomou um chute, né? A bola veio muito forte de um chute, bateu na cabeça, ele desabou já no campo, os médicos entraram e decidiram não levar ele de ambulância, que era o melhor a ser feito. E após isso, mais do mesmo. Jogo morno, sem muita chance Corinthians de perigo. Com muita posse de bola, mas sem qualidade para alguma finalização com perigo ao gol do Pedro Rangel. E foi assim até o final do jogo. Tabu quebrado e levou os 3 pontos para casa. É isso aí. Mais um jogo que rolou também foi São Paulo e Chapecoense. Sim, o São Paulo não pôde jogar no Morumbi devido a uns shows e veio jogar no Canindé. Tati, o jogo começou a ficar melhor depois dos 22 minutos. São Paulo começou a agressivar, desceu mais pro campo de ataque. Aí o São Paulo começou a atacar mais também, né? Sobrou uma bola pro Luciano, trocou pro Calheri, o Calheri entrou, brigou com os jogadores na ponta, trocou pro meio, o Bobadilha chutou e a bola passou raspando a trave esquerda do Léo Vieira. Isso aí, foi quase gol de São Paulo, mas já foi uma chamada do que tava pra acontecer. A Chape começou a recuar bastante. Teve duas boas chances, uma com o Lucas Ramon, chute de fora da área, obrigou o Léo Vieira a fazer uma grande defesa. No cantinho. Um belo chute de fora da área e o Léo Vieira pegou. Outra chance foi com o Luciano também, que obrigou o Léo Vieira a trabalhar novamente. Outra bela defesa do goleiro da Chapecoense. Mas a Chape também no último momento quase conseguiu fazer o seu gol. Já nos acréscimos, lá pelos 48, sobrou uma bola pro Everton. Ele fez um belíssimo chute de fora da área e obrigou o Rafael a fazer uma grande defesa. E foi uma defesa, porque poderia deixar a Chape saindo com 1-0 no primeiro tempo. Tati, o São Paulo voltou a todo vapor no segundo tempo. Pressionando e logo de cara já conseguiu seu gol aos 2 minutos com o Luciano. Uma bola cruzada na área e ele pimba pra dentro. Gol do Luciano. E o São Paulo continuou do mesmo modo, pressionando, a Chape toda recuada lá pra trás, não conseguindo fazer um jogo no meio campo, não tendo muito ataque, tanto que no primeiro tempo só teve uma bolinha chutada ao gol do São Paulo. Tudo bem que foi um lance muito perigoso, mas foi o único lance da Chape. E o São Paulo continuou no mesmo ritmo. É isso aí, o São Paulo continuou pressionando a Chape, mesmo com o resultado já de 1-0. E não demorou muito, aos 14 de novo, balançou a rede. Toca no Calheri que é gol. O que a gente espera? A gente achou que o São Paulo ia dar uma reduzida e a Chape ia sair pro jogo. Normalmente quando você tá perdendo de 2-0, já é um placar elástico, assim podemos dizer, o time já não tá ligando muito porque já tá perdendo os 3 pontos. Então tem que correr atrás do resultado. Mas não foi isso que aconteceu. Não, o São Paulo continuou pressionando, teve uma bola no travessão. O Léo Vieira, creio que foi o nome do jogo. Exato, por muitas ele defesas. foi o que mais trabalhou. Defesas difíceis. E aí o São Paulo parou nos 2-0 e deste modo assumiu a liderança do Brasileirão. Palmeiras perdendo pro Vasco lá em São Januário, o São Paulo assumiu essa ponta. Foi, mas falta de oportunidade não foi. Poderia ter saído mais gol. Então vamos pro primeiro jogo de sábado. Vitória e Atlético Mineiro. Direto do Barradão às 18h30. Esse é um jogo do 13º colocado, o Galo, contra o 16º colocado, Vitória. Um joguinho bem ameno. Sim, o Vitória veio de um empate com o Bahia no meio da semana e o Galo conseguiu
conseguir os 3 pontos contra o Inter, saindo da zona de rebaixamento. Isso é importante pro Galo, mas é o seguinte, as duas campanhas no Brasileiro dos dois times têm sido bem complicada. Esse jogo é o tipo de jogo que o Galo precisa se entregar pra levar esse ponto pra casa, porque se o Vitória ganhar esse jogo, ele vai passar o Atlético Mineiro na colocação e deixando o Atlético numa situação bem mais complicada. E esse, Tati, eu também acredito que é um típico jogo de quem fizer o primeiro gol vai se retrancar. Sim, o importante é ganhar os 3 pontos, né? Os dois times estão precisando. Rapaziada, vamos pro jogo mais esperado, Botafogo e Flamengo. Às 20h30, direto do Newton Santos. O Fogudo que vem com aquela derrota amarga na pré-Libertadores, saiu do campeonato. Dolorido mesmo. Vai ter que juntar todos os seus caquinhos pra esse clássico contra o Flamengo. E Tati, você consegue puxar o histórico aí pra gente de lá no Newton Santos? E não é muito bom pro Botafogo, não. Dos últimos 10 confrontos, são 9 vitórias do Flamengo contra uma do Bota. Jesus, como é que o time da casa me perde 9 vezes pro rival num clássico? Bastante dificuldade do Botafogo contra o Flamengo em casa. E a gente pode esperar um Botafogo propositivo. Eliminado da Libertadores, 17º colocado na tabela. Botafogo, ele tem que se expor, tem que sair dessa situação. Tudo bem que o Botafogo tá na zona de rebaixamento, mas não podemos esquecer que ele tem apenas 3 jogos no Brasileirão, 2 a menos que os outros times. As baixas para esse jogo, pelo lado do Botafogo, é o goleiro Neto, o lateral Marçal e o Cris Ramos. Pelo lado do Flamengo, é o Bruno Henrique e o Saúl, que continuam entregues ao departamento médico. E não podemos esquecer dos reforços que o Botafogo tem agora. Christian Medina, Júnior Santos e Ferrarese. Júnior Santos, velho conhecido da torcida do Botafogo. A torcida tá apostando muito no nome dele, hein? Pelo lado do Flamengo, né, depois de 2 semanas aí conturbadas após a saída do Felipe Luiz, o Léo Jardim conseguiu já sua primeira vitória diante do Cruzeiro e vai arrumando a casa pro Flamengo seguir pela briga do Brasileirão, forte candidato ao título. Como todo ano, né, Tati? Com esse elenco que o Flamengo tem, se realmente o Léo Jardim se acertar como técnico do clube, eu acredito que são mais títulos na conta do time. Aí, pra completar a rodada, ainda temos alguns jogos pra rolar. Fluminense e Atlético Paranaense, Santos e Corinthians, Internacional e Bahia, Palmeiras e Mirassol, Curitiba e Remo, Red Bull Bragantino e São Paulo, Cruzeiro e Vasco e na segunda fechando a 6ª rodada, Chapecoense e Grêmio. Bom, rapaziada, chegamos ao final de mais um programa. Agradecemos a todos que ficaram até aqui. Repassamos essa 5ª rodada do Brasileirão e pincelamos algumas coisas que vão acontecer na 6ª rodada também, que acontecerá no sábado, domingo e segunda. Valeu, rapaziada!